Aí vemos ainda imagens deste avião sendo colocado aqui no hangar. Tem algumas peças grandes dele ainda em cima de uma carreta. Para quem nos acompanha, nós não aparecemos na frente nas imagens para que as imagens desta operação sejam aí registradas, como a gente diz em televisão, totalmente limpas, totalmente livres para os nossos telespectadores. E por isso falamos em off, como dizemos, relatando o que está acontecendo aqui neste momento. Para quem não conhece, o Campo de Marte fica na zona norte da cidade de São Paulo. Nós temos 2 aeroportos na cidade, praticamente dentro da cidade, Congonhas e o Campo de Marte. E tem um histórico de outros acidentes envolvendo aqui esta região do Campo de Marte. É o que nós vamos ver na reportagem. O Campo de Marte fica numa área muito populosa na Zona Norte. 2 acidentes recentes com aviões que saíram dali deixaram 15 mortos. Em 2016, um monomotor que tinha acabado de decolar caiu perto da cabeceira e atingiu uma casa de 3 andares. 7 pessoas que estavam a bordo morreram, entre eles Roger Agnelli, ex-presidente da empresa Vale. Em 2007, foram 8 mortos. O acidente também foi pouco depois da decolagem. O avião caiu sobre 4 casas. Morreram o piloto, o copiloto e 6 pessoas que estavam numa das casas, entre elas um bebê. No nosso estúdio no Rio de Janeiro está o especialista em risco e segurança, Gerardo Portela. Gerardo, boa tarde para você. Obrigada por ter vindo para a gente falar de mais um assunto. Vamos começar por essa queda desse avião. Minha primeira pergunta é a seguinte: houve de fato uma explosão ou não? Porque aquela imagem que para os leigos parece ser uma explosão, também fica na nossa cabeça como que 6 pessoas conseguiriam sobreviver a uma explosão daquelas. Cris, na verdade, tecnicamente, é muito fácil separar a explosão de uma ignição. O que ocorreu ali foi uma ignição. O combustível se espalhou e acabou ignitando. A explosão acontece com uma rapidez muito maior e libera uma onda de choque, que geralmente destrói parte da aeronave com muito maior severidade do que a gente viu aí durante o resgate, que o que a gente chama de charuto, né, ou a parte de passageiros, né, da aeronave, a fuselagem, ficou bem preservada. Eu acredito até, as investigações estão em curso, né, mas que a morte do piloto tenha sido causada mais por questões de impacto físico do que propriamente por fogo, né, ou fumaça. Mas isso aí é só a investigação que pode comprovar. Então, realmente não houve uma explosão, tipicamente falando, sob o aspecto técnico, mas sim uma queima intensa. O combustível se espalhou e também dá para observar um trabalho muito bom, apesar de ser um aeroporto menor, das equipes que em segundos conseguiram acessar. Eles têm um volume de água limitado, precisam agir com muita rapidez, controlar a situação, e por isso a gente tem um número de sobreviventes bastante alto. Vamos tentar explicar exatamente para o nosso telespectador o que é essa ignição que você diz? Quais são as diferenças entre explosão e isso que aconteceu? Sim, a explosão, e a diferença entre explosão e ignição é a velocidade da queima. O combustível, ele queima, né, obviamente. Mas assim, quando a queima é muito rápida, acima da velocidade do som, nós chamamos de explosão, porque provoca uma onda de choque. Quando essa queima é subsônica, ou seja, menor do que a velocidade do som, ela queima, faz calor, faz fumaça, faz a bola de fogo, mas não existe aquela onda de choque, é um impacto violento que é também devastador. Então, quando a gente fala que não houve explosão, é porque não houve essa onda de choque. Houve a queima, o calor, a fumaça, também é extremamente severo, mas é menor do que quando há a explosão, que é um impacto que vai causar uma série de rupturas na fuselagem, e nas próprias pessoas também serão impactadas, como pancadas, né? E quanto mais fechado o local, pior é a condição de explosão. Então a diferença principal é a velocidade de queima, e nesse caso aí dá para perceber que foi subsônica, ou seja, uma velocidade de queima, de ignição e não de explosão. Bom, agora falando especificamente da aeronave, do avião, ele é muito parecido com aquele avião que caiu e matou o ministro Teori Zavascki. É verdade, o modelo, ele é um modelo de mesmo porte. O que a gente tem percebido, né, os números mostram, é que um número grande de aeronaves executivas, né, em relação à proporcionalidade de aeronaves comerciais, voos de carreira, tem se acidentado.
O voo executivo é extremamente seguro, mas existem pressões sobre esse tipo de voo, principalmente sobre o comandante, o piloto, para que as coisas aconteçam mais rapidamente, ou você não tem, às vezes, as condições ideais de pouso, e aí há uma pressão, não, eu quero que pouse aqui. É por isso que eu estou num voo executivo. Então o piloto precisa gerenciar isso muito bem, tomar decisões acertadas, e faz parte do produto dele superar essas dificuldades. Então ele está vendendo ali a facilidade de chegar mais cedo, mais rápido. Então tudo isso precisa ser muito questionado, porque a gente teve também, há 4 anos atrás, um acidente com um candidato a presidente da República, que também tinha muita pressão para fazer a aterrissagem ali, compromissos. Esse é um elemento que deve ser, sim, considerado na investigação. Gerardo, muito obrigada. Pedi para você continuar com a gente, como eu falei logo no comecinho, né? Temos um outro assunto para tratar com você, então já eu te chamo novamente. Obrigada por enquanto. Bom, em nota, a empresa Vidplast informou que os 6 passageiros hospitalizados estão recebendo todos os cuidados médicos necessários e que a direção da empresa está disposta a prestar o melhor atendimento para as famílias dos envolvidos nesse acidente. Internacional, equipes de resgate lutam para retirar centenas de alpinistas que ficaram isolados na encosta de um vulcão na ilha de Lombok, na Indonésia. A ilha foi atingida por um terremoto no domingo. 16 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas. Você vai ver agora as imagens dos montanhistas fugindo da área perto do Monte Rijani, logo depois do tremor. Essa gravação foi feita pelos próprios montanhistas e foi obtida pela agência Reuters. Ela mostra a correria deles entre as fendas no solo e os deslizamentos de terra que lançavam nuvens de poeira no ar. Uma série de vídeos também mostra um longo fluxo de alpinistas descendo a montanha vulcânica. O terremoto, de magnitude 6,4 na escala Richter, foi a uma profundidade de 7 quilômetros. Depois dele, outros 280 tremores secundários sacudiram a região. Vamos lembrar, né, que a Indonésia fica numa região muito propícia a terremotos e erupções vulcânicas, porque está no chamado Anel de Fogo do Pacífico. A ilha de Lombok, no sul do país, você vê aqui no mapa comigo, é perto da ilha de Bali e também é muito procurada por turistas do mundo inteiro. A caminhada pelo Monte Rijani é um passeio considerado imperdível para quem visita a ilha de Lombok. Várias trilhas levam ao topo do monte, que é o segundo mais alto do país. Tem 3.726 metros. Os turistas, com disposição, claro, né, costumam fazer uma excursão de 3 dias até o topo. Na cratera ainda tem um lago. A última erupção desse vulcão foi em 2016. Vou voltar a conversar então com o Gerardo Portela, que é especialista, né, em risco de segurança. Gerardo, é uma situação bem complicada, um resgate muito difícil devido a essas circunstâncias. É verdade, estamos aí com uma situação de muitas pessoas, né? Esse é um grande complicador, uma quantidade de pessoas acima do usual para fazer um resgate. As aeronaves têm limitações, geralmente o máximo com a aeronave que consegue manobrar e atuar numa área como essa, consegue resgatar 4 por vez. Enfim, essas pessoas se prepararam para fazer uma atividade de recreacional, né? É uma recreação. Então é um montanhismo para se recrear, eles se preparam, eles vão olhar que tipos de obstáculos tem, estudar as rotas, tem várias opções de rotas, levam sim alimentos, etc. Mas no meio da sua atividade são surpreendidas por uma força da natureza que destrói as rotas para as quais eles estão preparados. Né? Então o que ocorre é que a partir desse momento tudo muda e eles passam a estar em meio a uma operação complicada de resgate e tendo que descobrir rotas novas, aprender como transpor certas rotas que eles não estavam preparados. Esse é um complicador e é muito interessante. Há pessoas ali que vão guiá-los, eles têm alguns alimentos, dá para suportar, vamos ver aeronaves sendo utilizadas, mas é bastante preocupante a situação. Como você disse, né, Gerardo, muitas rotas destruídas e a gente tem uma questão aí que são centenas de pessoas. Evidente que não cabe todo mundo nos helicópteros. Eles têm que fazer várias viagens.
Sim, na verdade, creio que eles vão ter que tentar retornar do ponto em questão para tentar atingir outra rota que tenha conseguido ser mantida ainda em condições. Mas em alguns pontos, provavelmente eles terão que contar com ajuda externa. Então, são resgatistas profissionais que irão ir até esses pontos e criar ou um rapel ou alguma situação para transpor já aqueles pontos onde já não tem mais rota. Esse é um complicador que vai exigir bastante paciência da parte dessas pessoas, são muitas pessoas, um levantamento também, porque são muitas pessoas espalhadas com pouca comunicação. Enfim, uma operação bastante complicada, mas que com paciência nós podemos ver um desfecho positivo. Tomara que sim, né, Gerardo? A gente fica torcendo aí para que tenha um sucesso aí no final dessa operação. Vamos continuar acompanhando. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui com a gente. Volte sempre. Eu que agradeço. O juiz federal Marcelo